Saúde a todos os irmãos com a paz do Iau, que o Iau de Abraão, o Iau de Isaac, o Iau de Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, no nome do Iauche. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 37, Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, com toda o comentário da palavra, o significado da palavra. O versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Faça, Moisés, a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fio de lã azul, purpura e vermelha. Nessa cortina serão bordadas figuras de querubins. Versículo 2. Cada cortina, Moisés, deverá ter 12 metros e meio de comprimento, por 1 metro e 80 centímetros de largura. Versículo 3. Costura, Moisés, 5 delas, uma nas outras, formando assim uma só peça, e faça a mesma coisa com as outras 5. Tá bom? Versículo 4. Põe, Moisés, laçada de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortina. Versículo 5. Faça, Moisés, 50 laçadas para a beirada da primeira cortina, da primeira peça, 50 para a beirada da última cortina, da segunda peça, de modo que a laçada fique de frente uma para as outras. Viu, Moisés? Versículo 6. Faça, Moisés, também 50 prendedores de ouro. Com ele junte os 2 julgos de cortina, para que forme uma só peça. Versículo 7. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feito de pelo de cabra. Versículo 8. Os pedaços deverão ter os mesmos tamanhos, medindo 13 metros e 30 centímetros de comprimento, por 1 metro e 80 centímetros de largura. Viu, Moisés? Versículo 9. Costura, Moisés, 5 pedaços, um nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Viu, Moisés? Versículo 10. Põe, Moisés, 50 laçadas na beira da último pedaço da primeira peça, 50 laçadas na beirada da outra peça. Versículo 11. Faça também, Moisés, 50 prendedores de bronze, e passe esses prendedores na laçada, junta assim as 2 peças uma com a outra, para que forme uma cobertura só. Viu? Versículo 12. A metade da cortina, Moisés, que sobrar, ficará pendurada na parte
de trás da tenda. Versículo 13. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Versículo 14. Faça mais Moisés uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho. Em cima desta coloque a outra cobertura feita de pedra fina, de queixudo. Versículo 15. Faça também Moisés armações de madeira de acácia para a tenda. Versículo 16. Cada uma das armações terá 4 metros e 45 centímetros de comprimento, por 67 centímetros de largura, viu? Versículo 17. Cada armação, Moisés, terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você, Moisés, fará isso com todas as armações da tenda. Versículo 18. Faça, Moisés, 20 armações para o lado do sul. Versículo 19. E põe debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Versículo 20. Faça também, Moisés, 20 armações para o lado norte. Versículo 21. E 40 bases de prata, 2 para cada armação. Viu? Versículo 22. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você, Moisés, fará 6 armações. Versículo 23. E mais 2 armações para os cantos da tenda. Viu? Versículo 24. Essas armações, Moisés, dos juntadas na base, formando uma só peça, até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocados desse jeito que eu te ensinei, tá bom? Versículo 25. Portanto, Moisés, haverá 8 armações, com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Versículo 26. Faça, Moisés, 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda. Viu? Versículo 27. 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do outro lado, oeste, na parte de trás. Tá bom? Versículo 28. As travessas, Moisés, do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro lado. Viu? Versículo 26. Revista de ouro essas armações. Põe nela argola de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Versículo 30. Ame a tenda de acordo com o modelo que eu mostrei no monte, viu, Moisés? Daquele jeitinho que eu mostrei para você lá no monte. Você vai fazer daquele jeitinho. Versículo 31. Faça, Moisés, uma cortina de tecido feito de linho fino e de fio de lã azul, purpúrea e vermelha, o bordado com figura de querubim, viu? Versículo 32. Pendura essas cortinas, Moisés, em 4 postes de madeira de acácia, revestido de ouro, que terão prendedores
de ouro e serão fechados em 4 bases de prata. Tá bom? Versículo 33. Pendura Moisés as cortinas debaixo dos prendedores. Atrás da cortina, põe a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Tá bom? Versículo 34. Põe Moisés a tampa na arca da aliança, no lugar santíssimo. Versículo 35. Fora do lugar santíssimo, põe a mesa no lado norte da tenda e coloca o candelabro no lado sul. Tá bom? Versículo 33. Para a entrada da tenda, Moisés faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fio de lã azul, púrpura e vermelho, enfeitado com bordados, para ficar bem bonito mesmo, viu, Moisés? Versículo 37, para terminar. Para segurar essas cortinas, Moisés, faça 5 postes de madeira de acácia, revestido de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Viu, Moisés? Desse jeito que eu estou ensinando para você, é que você vai fazer, tá bom? Agora eu vou ler o significado desse capítulo 26 de Êxodo. O significado dele. O comentário do significado. O comentário, o significado do capítulo 26 de Êxodo, do versículo 1 e o versículo 20, até o versículo 37, a explicação é o significado de acordo com o que está escrito. O significado de Êxodo, capítulo 26, trata da instrução do Eterno a Moisés referente à cortina. Vou voltar lá atrás, porque aqui ficou uma cintura aqui diferente. O significado do Êxodo, capítulo 26, trata da instrução do Eterno a Moisés referente à cortina, revestimento e armações. Provavelmente a maneira mais fácil de visualizar a estrutura de 2 cômodos sob a tenda é como uma enorme caixa aberta com um pano sobre ela. As cortinas do véu do tabernáculo, no livro de Êxodo, capítulo 26, do versículo 1, versículo 37, esse pano era uma cobertura de linho, multicolorida e ricamente bordada, que formava um teto e pedia dos 4 lados, mas não chegava ao chão, pois coincidia em 2 conjuntos de 5 tiras de cortina costurado ao longo do seu comprimento, depois amarrada para formar uma enorme cobertura. No livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 1, versículo 6. Sobre essa cobertura de linho,
multicolorida estava coberta com um segundo cobertura, essa de pelo de cabra negra. Foi cortada e costurada de maneira semelhante à cobertura interna de linho, mas era maior em toda a volta, chegando ao chão, protegendo a cobertura interna. No livro de Êxodo, capítulo 26, do versículo 7, versículo 13. As tábuas do tabernáculo, ou seja, sobre a estrutura em forma de caixa coberta, havia uma barraca de 2 camadas feita de pele de animais. Isso forneceu toda a estrutura interna, com proteção contra intempéries, no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 14. Assim, os 2 lados e a parte traseira da estrutura sobre a tenda era feito de moldura de madeira, coberta com ouro e ajustada e verticalmente. Isso produziu uma estrutura com 30 côvados de comprimento e 10 côvados de largura e 10 côvados de altura. As molduras de madeira foram inseridas em bases metálicas e batida firme por 5 barras horizontais em cada parede. No livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 15, versículo 30. Uma cortina multicolorida, ricamente bordada, estava pendurada em pilares para formar uma partição entre os 2 quartos dessa estrutura retangular, o véu do tabernáculo. Essa cortina era geralmente chamada de véu para distingui-la de outra cortina, pendurada em outro conjunto de pilares, para formar a parede frontal. A entrada na estrutura, lá no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 31 e versículo 37. Os pilares foram encaixados em bases de metal. Provavelmente foram mantidos firmes no topo por uma barra horizontal da conexão. Seus topos eram ricamente ornamentados. Você pode ver lá no livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 38. Este foi o comentário do capítulo 26 de Êxodo, da Bíblia Nova Tradução na Linguagem de hoje. Que o Eterno de Abraão, o Eterno de Isaac, o Eterno de Jacó abençoe todos nós com saúde, que nós todos passemos uma ótima noite em paz. Se for da vontade do Eterno, que a gente estará aí gravando o próximo vídeo, se Ele quiser, se Ele der para nós mais um dia de vida, que seja feita a vontade dEle, tá bom?